gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, prosseguir agora, vamos falar sobre o Barroco, beleza? O próximo slide que era que a gente tinha aí no período na nossa linha do tempo, perfeito? Vem Barroco para a gente agora, depois do Espiritismo. Vamos falar sobre o Barroco agora sim, uma escola literária muito mais abrangente, muito maior, muito mais representativa de fato, literária de fato, do que o Quinhentismo, tá legal? Não, sem importância realmente, mas o Barroco é uma das grandes escolas que a gente tem. E com frequência essa questão de provas, beleza? O Barroco, romantismo, parnasianismo, aquela coisa são as escolas que mais aparecem em questões de concurso em geral, beleza? Então ficaria mais atento nessas escolas. Positivamente, elas também são as escolas que têm mais conteúdo, tem mais matéria, tem mais coisa para a gente ver, tá? Então, se você estudar a parte dessas matérias, eu focaria nessas que eu acabei de comentar. Barroco, romantismo, parnasianismo, realismo, beleza? Essas daí são bastante interessantes para questões de provas no geral, tá legal? Vamos agora falar sobre o Barroco. Pô, eu tenho certeza que eu vou falar sobre o Barroco na vida aí, beleza? Espero que seja básico para você não ciência, mas eu quero começar falando sobre o contexto do surgimento do Barroco. Alguém conhece esse contexto? Século no Brasil perfeito, as coisas ok. Mas e na Europa? Eu tive que falar uma coisa na Europa. O que está acontecendo na Europa? Oi? Renascimento, por favor? Beleza? Renascimento, perfeitamente perfeito. Só que qual é a situação? Quando a gente pensa no Barroco, qual é das grandes características que a gente tem no Barroco? Aquela questão de quê? Linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada, mas mais principalmente a questão do conflito entre o espiritual e o carnal. Já ouviu falar sobre isso, certo? A dualidade que acontece o tempo inteiro durante as obras do Barroco. Cara, isso é uma das grandes características do Barroco, essa questão desse dualismo, tipo, carnal e profano, religioso e humano, basicamente são as mais características que a gente tem referente do Barroco. Isso não é à toa, isso sai de um momento na Europa, um período da Europa, em que essas situações estavam muito em xeque, estavam muito em debate, tá legal? A gente sai surge durante o período do Renascimento. Lembrando, o que acontece durante o Renascimento? O Renascimento renasce ideias clássicas, beleza? Isso aqui é o Renascimento. Agora a gente passa a ter mais uso da razão, uma questão mais lógica da coisa, beleza? A gente vai estudar, começa a observar o mundo como ele de fato é, e não só utilizando explicações teoricamente bíblicas, folclóricas ou místicas aí para responder algumas situações. A gente começa a estudar, começa a entender com o uso da lógica, com o uso da razão, beleza? Basicamente isso acontece durante o Renascimento. Porém, contudo, entretanto, essas ideias novas que estão surgindo, a questão do racionalismo que está surgindo nesse momento, ele vai entrar em conflito contra a questão anterior, que é aquela visão de mundo mais medieval, uma questão muito mais presa à questão da religião, muito mais pé no chão. Pô, não, eu aprendi a vida inteira que é isso aqui como final, beleza? Basicamente isso que aconteceu anteriormente. Então vai ter esse choque geracional, tá legal? O pessoal do Renascimento está procurando entender o mundo, procurando explicar o mundo usando a meio da razão, meio da lógica, meio da observação, e o pessoal vai preferir por manter as regras do período medieval no geral, que é basicamente onde a igreja que mandava tudo, o conhecimento e que ela que explicava os acontecimentos que a gente tem aqui no nosso mundo, beleza? Então, a gente vai ter esse pequeno choque. Então, essa dualidade entre carnal e profano, carnal e Deus, não é à toa, legal? Ela se origina nesse choque, desse novo pessoal renascentista que está surgindo, esse pessoal mais, um pouco mais lógico, um pouco mais racional, do que aquele pessoal mais medieval, o pessoal que está mais preso à ideia da religião com a verdade de tudo, beleza? Todo mundo entende a situação? É basicamente isso o contexto do surgimento do Barroco. O Barroco também surge num contexto onde a gente está tendo a questão da contra-reforma. Alguém sabe o que seria a contra-reforma? Contra o
que é uma vertente aí contra a questão do cristianismo, uma vertente contra aí como a igreja cristã, a igreja católica em geral, se comportava no geral, tá? Dentro disso surgem várias religiões ali, alternativas contrárias à questão do catolicismo, como acontecia na Nova Igreja. Uma das mais importantes relacionadas que a gente conhece é a reforma protestante, que vai acontecer nesse período. Então, se a reforma protestante é contra a igreja católica, o que a igreja católica vai fazer? Vai fazer contra a reforma, beleza? A contra-reforma, a tentativa da igreja católica de lutar contra a questão da reforma protestante, ou seja, de não perder fiéis, de conseguir ganhar mais fiéis e mais, e brigar contra a religião contrária à igreja. Basicamente isso seria a nossa contra-reforma. E o barroco surge dentro desse período, muito contra a reforma. O barroco, inclusive, vai ser utilizado principalmente por questão religiosa, por questão da igreja, como uma forma de demonstrar superioridade, como demonstrar poder, como demonstrar mais envolvimento em questões intelectuais no geral, beleza? Por exemplo, a gente olha para o barroco, tem uma das formas de linguagem que a gente conhece, que é o cultismo. Sabe o que significa o cultismo? Palavras rebuscadas, beleza? O cultismo é uma forma de impressionar você. De qual forma? De fazer você bater o olho e esse cara é inteligente. Às vezes não está sendo nada, mas ele utiliza palavras difíceis, palavras bonitas, rebuscadas, teoricamente, para impressionar o leitor, tá legal? Aí, imagina que o cara é letrado, 1500, no Brasil, 1660 no Brasil, ninguém estudava. Aí um cara lá de Portugal escreve um livro todo em palavras que ele nunca viu na vida, para ele responder esse cara, que é muito inteligente. Aí você vai ver, esse cara escreveu só a bolinha, beleza? Nós temos isso daí, assim funcionava a questão do barroco. Você está pelo menos de parte do cultismo, tá legal? O cultismo não era você entender esse texto, era só parecer legal, parecer diferente, parecer bonito, beleza? Isso é uma linguagem muito mais rebuscada, né? Muito mais difícil de entender, de compreender o texto. Então, quando você pegar um texto barroco aí, você não conseguir entender nada, muito provavelmente vai ser um texto ali falando do cultismo, beleza? Questão interessante. No Brasil, a gente tem dois grandes autores quando a gente pensa no barroco, beleza? O primeiro é o Gregório de Matos, perfeito? Qual é o apelido dele mesmo? O Inferno, perfeito, a gente vai entender isso também. E o segundo é o Padre Vieira, perfeitamente. Vamos lá. O Gregório de Matos, ele vai se utilizar das duas formas de linguagem, tá? Tanto o cultismo quanto o... Alguém sabe? Conceptismo, perfeitamente. Cultismo e conceptismo. O Gregório de Matos, ele vai se utilizar de ambos, tá legal? Uma hora ele se utiliza do conceptismo, outra hora do cultismo, mas ele vai escrever um pouco de cada. Porém, contudo, ele está muito diferente de Padre Vieira, cultista ou conceptista? Conceptista, beleza? Então, o qual autor do barroco, o Gregório de Matos, Padre Vieira, se utilizou muito da questão do conceptismo. O conceptismo é um jogo de ideias, mas buscando formar um raciocínio lógico que te leve a uma conclusão, beleza? Geralmente, raciocínios inteligentes, raciocínios aí, sempre raciocínio lógico, sempre um texto construído de um raciocínio que a gente consegue compreender e geralmente utilizando de ideias, de acontecimentos, de coisas lógicas que acontecem para tentar convencer a pessoa do que ele está querendo ser, beleza? Então isso é muito comum nas obras do Padre Vieira e ele utiliza muito isso para questões religiosas propriamente dito, né? Porque ele era padre, tá legal? Então as obras dele eram para tentar fazer essa questão da conversão à fé, da exaltação à fé cristã, beleza? Basicamente isso que o Padre Vieira vai fazer durante as obras dele, a gente consegue observar muito bem isso. Isso é interessante, a maior parte das obras do Padre Vieira a gente consegue pegar e ler e entender, geralmente sem nenhum estresse, tá legal? Porque diferente de um cara que se utiliza do cultismo, que quer mostrar uma dominância, uma superioridade, o cara do conceptismo não, o cara do conceptismo quer que você entenda o que ele está falando para você e quer que você concorde, entendeu? Eu quero te induzir para um pensamento, te dar uma linha de pensamento, uma linha lógica que faz sentido,
pensamentos coerentes e inteligentes, para que no final você acabe concordando com o autor, legal? Isso geralmente sobre assuntos religiosos. Beleza? Então você vai utilizar dessa forma, tá legal? Então, se a gente pegar um texto, pegar uma prova aí, pegar uma questão que a gente vai ver também, você conseguir ler o texto, entender o texto no geral, muito provavelmente vai estar utilizando o conceituismo ou o conceituismo. Se você pegar um texto, você ler 2, 3 palavras na primeira linha, você nunca viu na sua vida, provavelmente é cultismo, beleza? E aí esses textos já são um pouco mais complicados da gente entender, tá? Geralmente eu costumo falar, quando a gente estuda literatura, que o difícil de literatura não é você reconhecer figuras de linguagem, você reconhecer o que está sendo utilizado. Se você vai hoje, você sabe se é cultismo, se é conceptismo. O que é difícil em literatura? Alguém lembra? Alguém sabe? Perfeitamente isso. Existem questões que colocam interpretação sobre obras literárias. E aí tem um grande problema. Porque tem obra que realmente é muito complicada, só com bastante estudo o pessoal consegue chegar a entender o que o autor queria passar com aquilo que eles com aquela obra, beleza? Mas, infelizmente, isso acontece, cai em prova, tá? Então, durante as nossas aulas, aí, a gente vai tentar fazer a interpretação de algumas obras, as obras principais mais famosas ali, dos autores, a gente vai geralmente dar uma lida, tentar interpretar elas, para caso apareça prova, a gente já está mais tranquilo, tá? Mas isso cai em prova, é bastante cobrado e é um pouco chatinho, porque isso é uma questão um pouco mais sobre o cultismo é isso, o conceituismo é aquilo, no final. Não, a gente tem que interpretar aquilo lá, pô, fica um pouco mais complicado, ainda mais dependendo da escola literária, por exemplo, um parnasianismo complicado, alguns fazem alguns literalmente se fica meio perdido. Aqui dentro do barroco mesmo, quando a gente pega uma obra mais cultista, né? Uma obra. O cultismo tem outro nome, vocês sabem qual é o outro nome? Cultismo? Hã? Cupismo? Cubismo? Eu vou falar de gongorismo? Ou gongorismo? Faz. Basicamente aí também. Mesma coisa, muito duas coisas. Também tem outro nome, cultismo, cultualismo, alguma coisa assim. Mas esse aí, cultualismo, nunca vi ninguém usando. Mas existe tanto o gongorismo quanto cultismo. Tudo significa a mesma coisa. O rebuscamento ali da literatura para fazer parecer superior ao restante da língua. Então, o cara vai lá, escreve um monte de palavras com ninguém conhece, ninguém entende nada, só ele entende, dá um ar de superioridade. Isso é uma vertente mais voltada à questão religiosa da igreja, tá? A igreja faz isso para demonstrar uma dominância, demonstrar um poder sobre as outras religiões. Legal? Todo mundo conseguiu compreender esse contexto aí? Todo mundo tranquilo? Fechou? Ok. Basicamente, esse é o contexto da questão do barroco, tá? Como o barroco surge, o contexto onde ele surge, beleza? O barroco vai ser bastante específico no mundo inteiro, em geral, beleza? Vamos ter uma exagero, vamos lá. Na maior parte dos países cristãos, católicos em geral, o barroco vai ter grande importância. Em países mais dominados pelo protestantismo, aí sim a gente vai ter uma relevância um pouco menor. Mas pensando em Brasil naquela época era um país católico, perfeitamente isso, falando de Portugal, também era um país católico. Então o barroco vai ter grande influência aqui no Brasil, beleza? Na nossa colônia né? Na Brasil, da colônia em Portugal, legal? Então, isso que é importante para a gente. A primeira grande escola que a gente tem aqui no Brasil, e gerou de fato bastante conteúdo para a gente, gerou bastante registro, tá? Tanto como eu já comentei durante a aula de quintismo, eu falei, literatura, as escolas literárias elas não se baseiam somente em textos, coisas escritas. Uma literatura mais literária, ela abrange música, ela abrange teatro, ela abrange esculturas no geral, abrange pinturas no geral também, legal? Então assim, são várias vertentes que as escolas literárias têm. A gente pensa no barroco, a gente tem os principais nomes brasileiros aqui, por exemplo, tem o Gregório Matos, tem o Padre Feira, e tem um terceiro nome muito importante aí, mas pensando com uma vertente mais artística da parada, um pouco mais escultural, alguém sabe qual nome eu estou falando? Esse é um nome muito engraçado. Eu vou falar sobre o Alei Jardim. Não. Beleza, a Alei Jardim é um dos grandes nomes brasileiros aí desse período também. Só que mais as artes
1904, no geral, estudo no geral também. Ele é um cara bastante famoso por essas situações do Brasil, tá? Ele é bem famoso, tem vários materiais para vocês puderem dar na sua frente também. Um nome muito importante também do barroco no Brasil é o Aleijadinho, beleza? Fora esses nomes que a gente já conhece, vamos dar uma aprofundada agora no barroco em si, nas características, nos conceitos, nos jogos de palavras, nas figuras de linguagem e tudo mais. E futuramente não, daqui a pouco a gente vai para vocês três. Vamos lá. Origens e características do barroco. Beleza? O barroco foi uma tendência artística que desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois na profissão da literatura, no teatro e na música. O barroco foi um domínio das artes até o século XVIII. Questões interessantes aqui. Quando a gente pensa em barroco, geralmente a gente pensa o quê? Vocês pensam em alguma coisa quando vocês pensam em barroco? Vou falar uma coisa, se vocês concordam. Igreja. Todo mundo pensa em igreja. Quando você pensa em barroco, pensa em igreja, você pensa naquelas igrejas cheias de ouro, perfeito? É basicamente isso. Aquela ideia da igreja católica é mostrar poder, mostrar soberania, ela tem que mostrar riqueza, tinha que mostrar domínio intelectual, beleza? E era isso que ela fazia com o barroco, usando barroco, beleza? Então, geralmente a gente pensa em igreja, a gente pensa em grandes obras da igreja, a gente pensa em igrejas banhadas na obra, no geral, beleza? Do Brasil, provavelmente. Então, isso aí é uma situação que a gente já está ciente, legal? Prosseguindo. Qual se desenvolve no seguinte contexto histórico, após o processo de reformas religiosas. Isso aqui é referente à questão da contra-reforma que eu já comentei com vocês, tá legal? Vamos lá, gente, depois pode ficar tranquilo. Aqui alguns pontos referentes também ao surgimento do barroco. Surgimento. O modelo de arte proposto pelo Renascimento passou a ser questionado. A questão artística do Renascimento, ela tinha a realização de luz arrasando e tudo mais, muito mais natural, sem ter a questão de misticismo, uma situação mais natural, beleza? Isso a gente já viu anteriormente. O barroco, ele surge no momento ali em que a gente tem um conflito entre o pessoal que tinha um pensamento mais medieval e o pessoal que estava tendo um pensamento mais renascentista, tá legal? Então isso aqui basicamente, já expliquei no começo, esse conflito entre medieval e renascentista, tá? Inversão da influência da Igreja Católica, tornando os interesses das questões religiosas, isso aqui eu já comentei. O barroco surge de parte por conta da Igreja Católica para demonstrar poder, para demonstrar superioridade, para demonstrar domínio. Por conta disso, a gente tem a questão do cultismo, a gente tem a questão daquelas igrejas monumentais que existem na Europa, que existem até os dias atuais, muitas delas banhadas a ouro por conta disso, para demonstrar poder, para demonstrar a influência da Igreja Católica. Contra-reforma dos elementos fundamentais da temática barroca, eu comentei, logo surgiu durante a questão da contra-reforma. Contra-reforma é um momento que a Igreja Católica faz contra o protestantismo, beleza? A arte barroca floresceu mais nos países católicos, então você está mais nos países protestantes. Como eu comentei, a barroca está associada à contra-reforma. A contra-reforma é parte do momento mais católico, tá? Um país que é católico vai ter bastante representatividade. Um país que é protestante, então. Beleza? Todo mundo entendeu? Vale? Prosseguindo. A arte barroca surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período, a espiritualidade e integrocentrismo da Idade Média com o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Cara, se tem uma coisa que define bem a questão do barroco, é isso aqui. Espiritualidade e integrocentrismo contra racionalismo e antropocentrismo, beleza? É basicamente isso, é o medieval contra o renascentista, é o medieval contra o moderno, esse choque de ideias, mais que acontece no período que acaba dando origem ao que a gente conhece como o barroco, beleza? Tudo tranquilo? Mas não tudo tranquilo, mas fiquem atentos nisso aí. Lembrando que durante a Idade Média o pessoal tinha a questão do teocentrismo, né? O que significa teocentrismo mesmo? Deus no centro. Deus no centro de tudo, perfeito? Ok. Quando a gente passa a pensar ali no início do Renascimento, a gente troca essa questão do teocentrismo, o pessoal começa a pensar em outra coisa, que é a questão do antropocentrismo. O antropocentrismo significa
o homem no centro de tudo. Nesse sentido que nasce também o homem vitruviano, lá do Leonardo da Vinci, né? Apresentando essas ideias do homem no centro de tudo. Posteriormente, com o passar do tempo, tanto no nascimento da Idade Moderna geral, vão surgindo as novas ideias. Primeiro surge o geocentrismo, uma questão de uma linha histórica, legal? Linha histórica, não. Geocentrismo, antropocentrismo, depois é o geocentrismo. O que significa geocentrismo? Terra no centro de tudo. O pessoal começou a acreditar que não era o homem, era a terra que estava no centro de tudo. Beleza? Posteriormente ao geocentrismo, surgiu o heliocentrismo, que é o último livro, que é o último, só dessa informação aqui. Mas enfim, heliocentrismo significa basicamente o Sol no centro de tudo, beleza? Qual o problema? Hoje em dia tem uma teoria mais aprofundada essa situação aí, porque quando a gente pensa no Sol no centro de tudo, ok, para quem? O sistema solar? E fora do sistema solar, o Sol, o centro de tudo? Não, beleza? Aí entra em outras situações, mas não vamos aprofundar muito nisso. Sabe que a questão essa é a linha cronológica dessas teorias aí, beleza? É o seguinte. Aqui tem uma capela aqui em Minas Gerais, só para vocês terem uma noção do porquê que eu comentei quando eu penso em barro, eu penso em igreja, é basicamente por conta disso. Foi legal, principalmente aqui em Portugal, Inglaterra, não na Inglaterra então, principalmente Portugal, Espanha, Brasil, os países bastante católicos, a gente teve bastante cristandade no Marrocos, Portugal, a gente podia encontrar obras como essa, registrado em geral, não só na questão da literatura, mas principalmente na escultura, no monumento em geral, nas construções em geral, beleza? Então, geralmente banhadas a ouro. Isso aqui também está ligado ao ciclo do ouro no Brasil, tá? O estudo durante o ciclo do ouro no Brasil. Então, acaba que a gente beneficia, a igreja acaba se beneficiando bastante do ouro, tá? Porque lembra aquela questão de que a igreja que concluiu o barroco e a igreja dela o quê? Reforçar a superioridade dela, beleza? Como que eu vou fazer isso? Funciona por dentro, funciona riqueza, funciona influência, e eles não fazem dessa forma, beleza? Tranquilo? Arquibaldo. Jogo de forças entre a tradição medieval e a autonomia da razão renascentista antropocêntrica. Já sabemos. Ambiguidade e contradições. Pintura, jogo entre claro e escuro, temática bíblica representada de forma dramática, arquitetura, grandiosidade de dimensões, formas luxuosas, ricas e excesso de ornamentação. E na escultura a gente tem uma temática religiosa, realismo tridimensional, cerâmicas, composições, ideias de volume e movimento, tá legal? São várias características referentes à escola literária onde ela vai voltar. Aqui de novo uma apresentação. Só para ver, o Barroco Baiano deixou como legado uma das mais ricas igrejas do Brasil, como a igreja de São Francisco, em Salvador, cuja ornamentação utilizou mais de 80 quilos de ouro. Se for, não era pouca coisa, pessoal. Não brincaram no serviço naquele período, legal? Agora sim, entrando na parte que geralmente mais aparece para a gente, costuma ser mais relevante para a gente, é a situação da literatura de fato, na escrita, poemas, poesias e tudo mais, beleza? Com uma linguagem diferente da clareza e objetividade do Renascimento. Então, de novo, esse choque entre Renascimento e medieval, beleza? Tensões vividas pelo ser humano no século XVI, perdão. Transferidade da vida, temor da morte, arrependimento por ter ofendido a Deus, vivência terrena, ao mesmo tempo em que se busca o celestial. Dualismo entre os aspectos carnais e espirituais que se refletem no modo de escrita da literatura barroca, beleza? Então, isso aqui são características gerais da literatura barroca, que a gente já conhece em geral, já pensar de ver também em geral. O que mais está presente é sempre essa briga entre o carnal e o espiritual, beleza? É o cara, ele querendo aproveitar os prazeres do mundo em geral, enquanto ele se arrepende por questão do mundo espiritual. Ele se aproveita de um detrimento do outro, né? Então, no momento que ele está na igreja, ele está querendo sair para a novidade. Ele, no momento que ele está na novidade, ele está se arrependendo porque ele vai para a igreja.
final desse contigo. E enquanto ele vai andando na velocidade, é muito ruim, muito ruim. Mas exemplifica essa organização. Tipo, uma hora ele tá num barzinho de noite, né? Se é que me entende. E aí, quando ele sai do barzinho, ele vai direto pra igreja. Enquanto ele vai recitando os poemas do Gregório de Matos, tá legal? Então, assim, não recomendo que assista, porque não é legal, mas não é legal. É uns 20 minutos eu assisti tudo, cara. Eu vou continuar só andando, falando. Mas enfim, prosseguindo aqui. Linguagem rebuscada, difícil de compreensão, jogo de palavras, antíteses, parábolas, frases de efeito, inversões, escrita irregular e metafórica. Vamos lá rapidamente, rapaziada. O que significa antítese? Palavras opostas? Em geral, sim, palavras ali opostas, para criar um contraste, geralmente, dentro dos contextos, de dar um impacto maior na mensagem que o autor está querendo passar. É muito comum nesse contexto a gente ver alegria, tristeza, vida e morte, o carnal e o espiritual, o próprio disso já é uma própria antítese. Geralmente elas aparecem próximas uma da outra, geralmente para gerar esse conflito mesmo, tá? Para gerar esse pequeno desconforto no geral. Você vai ler uma frase e o cara fala assim, pô, ele morreu, mas estava feliz. Assim, pô, como é que morreu e estava feliz? Faz sentido, beleza? É geralmente para dar esse impacto maior mesmo nos textos, fechou? Então, quando você bateu isso aqui, geralmente é características do barroco, tá legal? Então, a questão da antítese, palavras com sentidos opostos, que também são antônimos, mas paradoxos. O que significam paradoxos? Alguém pode dizer? Ideias contrárias. Ideias contrárias? No geral, sim, beleza? O paradoxo é uma questão interessante, que geralmente ele tem uma linha de raciocínio racional, porém a conclusão não é lógica, não leva a algo que faça sentido, tá legal? Então ele explica, mas no final nada faz sentido, tá? É basicamente isso que seria um paradoxo, tá legal? Então, sim, ideias contrárias de fato, tá legal? Frase de efeito, inversões, irregular e metafórica, beleza? Todas de novo essas situações aqui, os mais figuras de linguagem que aparecem dentro de uma profissão é mais pra frente a gente vai ver mais figuras de linguagem. Na verdade, até o final a gente já viu todas as figuras de linguagem, sem muito estresse, tá? Mas, assim. Principais marcas da aula. Oscilação é a busca pela beleza fulgurante e pelo grotesco. Porra, de novo, aquele negócio de carnal, espiritual, isso aí já tá manjado, beleza? Religioso e erotismo, tá manjado. Fugacidade da vida e eternidade, mesmo sentido de novo, mesma situação de novo. Cultismo e conceptismo, aqui já é diferente. Cultismo é aquela questão de você rebuscar a sua fala para ninguém entender, e o conceptismo é diferente. É uma construção textual mais simples, mais rebuscada e baseada em ideias inteligência literal para ter uma compreensão de quem está lendo e acabar ficando do lado do próprio autor. E tensão entre espírito e carne, mais do mesmo, beleza? Nada que seja novo para a gente. Tem mais um detalhe aqui de grande. Aqui, ó, os detalhes são feitos por aleijadinho. Entendeu? Vocês são os principais atores do Arru, não questão de literatura, mas questão de artes plásticas, ciências e tudo mais. Aleijadinho foi um dos grandes nomes que a gente tem no Brasil, tá legal? Obviamente, sobre um pouco do barroco e do Portugal. Em 1580, o que a gente está vendo no Brasil? Ibérica, tá beleza? Domínio espanhol em Portugal. Ao longo do tempo da sucessão de reis, Portugal foi perdendo sua soberania para a Espanha até 1640. Então, eles retornam a coroa de Portugal, beleza? Padre Antônio Vieira, autor de uma das obras mais significativas do período barroco, Cartas e Sermões. Sermões divididos em introdução, argumentação e conclusão, técnica da disseminação. Aqui a gente tem o Padre Antônio Vieira. Fala do Brasil, marcado pelas contradições que os países católicos europeus vivenciavam devido à contra-reforma dos processos de colonização. Princípios cristãos em oposição aos sumos da colonização.
E por fim, a questão do Gregório de Matos, que é um dos grandes autores aí também do período barroco em geral, beleza? Gregório de Matos tinha uma origem pouco do inferno devido aos seus poemas satíricos, beleza? Esses poemas satíricos, alguém sabe de direção? Ele comentava sobre, por exemplo, o Baião, falava que eles eram maltratados, que eles eram ingênuos. Sim, perfeito. Ele tinha esse apelido dos poemas satíricos, geralmente se utilizavam bastante palavrões em geral, ele xingava, botava algumas palavras que você não encontraria numa obra literária, beleza? Então, assim, ele falava mesmo e não estava nem aí. Basicamente, no contexto, ele acabou recebendo esse apelido aí, tá legal? Ele criticava bastante a questão da política, a questão da limitação em geral, então ele acabou ficando conhecido como um pouco do inferno por conta disso, beleza? Poesia satírica, lírica, filosófica e religiosa, ele escreveu todos os tipos de poesia aí, tá bom? Poemas satíricos é uma crítica de modo cômico, linguagem popular. Hoje em dia como se fosse uma charge, beleza? Que a gente geralmente encontra aí, mas ele fazia isso de uma forma muito mais crua, muito mais agressiva de fato, beleza? Ele deixava bastante pistas de críticas diferente do que acontece hoje em dia. Poemas líricos, temas amorosos, religiosos e de caráter filosófico, choque entre espírito e matéria, busca pela salvação, vivência terrena e efêmera, consciência da passagem reversiva do tempo, que a gente já conhece sobre a questão do barroco em geral, né? Ele nasceu na Bahia, ele era um homem de boa formação, estudou na Universidade de Portugal, e chegou a ser considerado o maior satírico da língua portuguesa. Então, assim, o cara era bastante conhecido não só no Brasil, mas como em Portugal. Por exemplo, um dos maiores nomes que a gente chama do barroco no Brasil. Escreveu também líricas religiosas, legal. Fora temos como amor a Deus, o arrependimento do pecado, apresenta referências bíblicas, traz uma linguagem culta, cheia de figuras de linguagem. Em alguns de seus poemas, o poeta baseia-se numa passagem do Evangelho de São Lucas. Acho que está aqui agora o não ainda. Aqui, ou não ainda, nesse plano do Gregório de Matos. Vamos seguir o azul. Peguei, Senhor, mas não porque hei pecado. Alguém entendeu alguma coisa ali? Da vossa alta clemência de espírito, porque quanto mais tenho líquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós tirar tanto do pecado e adorar-vos soberana só de mim, da mesma culpa que vos há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, agora tal o prazer tão repetido, vos deu como afirmas na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Nota, vocês conseguem observar quais características eu falo nesse texto? O título, sim ou não? Uma linguagem um pouco mais rebuscada, não é tão simples de compreender, até porque se vocês entenderam o texto, não entendi muito legal não, beleza? Vai ser muito simples. O principal ponto aqui do barroco aparece, sim ou não? A questão dualidade? Aparece com certeza. Todos parados aparece a questão da dualidade, tá legal? Tem aquela situação que eu comentei com vocês do homem barroco de fato dele viver nessa briga entre o dualismo, tá legal? Entre ele querer ser santo, querer ser um cara mais próximo a Deus, mas ao mesmo tempo ele quer aproveitar as coisas da carne geral, tá? Então, assim, ele vive nesses dois mundos, fechou? Então, ele sai de um, vai para a igreja, ele sai da igreja, vai para o outro, basicamente assim funciona, tá? Então, a gente consegue perceber muito bem isso aqui neste texto, tá? É muito marcante nos textos que eu legal faço. A maior parte das obras verdades que é uma das nossas características do barroco em geral, beleza? Todo mundo vai ver vocês aí? Ok?
A lírica amorosa é marcada pela dualidade amorosa que encarna o espírito, como a gente pode comentar, ocasionando um sentimento de culpa no plano espiritual. A lírica filosófica, os textos fazem referência à desordem do mundo e às desilusões do homem perante a realidade. Em virtude de suas sátiras, Gregório de Matos foi conhecido como Boca do Inferno, pois o poeta não utilizou palavrões nem críticas em sua linguagem, e além disso era enriquecida com termos indígenas e africanos, beleza? Então o cara estudava várias línguas para poder defender a rapaziada. Temos um outro textinho que a gente dá uma lida, vamos lá? Vamos somente agora. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha. Nota, isso aqui foi o quê? Uma crítica. Uma crítica geralmente é governo, beleza? Uma questão mais política de fato, legal? Podem governar o mundo inteiro. Em cada porta não foi comentado ali que a vida do vizinho e da vizinha é prestígio. De novo, o cara escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça e ao terreiro. Então, nota, fazendo crítica todo mundo abertamente mesmo. Pô, criticou o governador, criticou o sem fronteira, criticou todo mundo, sem estresse. Muitos mulatos desenvergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, postas nas palmas toda picardia. Estupendas nos vilas dos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, nota. Uma discussão uma sátira, de fato, né? Fazendo uma sátira com a sociedade em geral. Ele morava na Bahia, aqui no Brasil, então geralmente criticava bastante os governadores da Bahia em geral. Pensando que política do Brasil neste momento não é um ponto forte, tá legal? É bem de forma da que ele pudesse fazer. Então, ele tinha várias sonetas nesse mesmo estilo, tá legal? Fazendo várias críticas a várias situações ali. Em que ele vivia, ele passava e observava na questão da Bahia, beleza? Inclusive, o vídeo que ele fez é o cara andando na Bahia, passando no lugar na Bahia, entrando lá, e recitando esses poemas, tá ligado? Nossa, você não entende nada do poema, e o cara andando na Bahia, pô, de curiosidade para dar aula, eu assisti o vídeo para ver, eu entendi alguma coisa das poesias dos sonetos, mas não foi de muita ajuda para o vídeo, beleza? A literatura estende-se a música, pintura, escultura e agricultura, assim como eu já comentei com vocês, beleza? Aqui a gente tem a Capela do Vaticano, né? Uma edição compilada de Michelangelo. Michelangelo é uma figura mais relacionada à questão do renascimento, beleza? Mas está tudo atrelado aí também, tá? Antônio Francisco de Lisboa, que é a questão do Aleijadinho, que eu já comentei com vocês, que é um dos principais autores quando a gente pensa em esculturas em geral, aqui no Brasil, tá? Inclusive existem muitas hoje em dia aqui no Brasil, ainda estão aqui no Brasil. Principalmente na região de Minas Gerais, que era onde ele morava, tá? O principal representante de palco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Suas obras de forte caráter religioso eram feitas de madeira e pedra sabão, os principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil. O pessoal que não era do Brasil, eles utilizavam outros materiais mais caros, timbre e outro mais. Aqui no Brasil, como não tinha isso na festa, a gente acabava se adaptando aos nossa sociedade geral. O que de usar aqui era pedra e sabão, então era isso que eles usavam para fazer as suas obras no geral, beleza? Então, uma das obras do Aleijadinho. Vamos entrar em detalhes, mas... Aqui algumas características, não vou entrar no general, que é as questões das esculturas assim, nesse sentido, não costumam aparecer em provas. O registro de provas é muito mais apegado à questão da literatura propriamente dita, beleza? Então não ficaria muito preocupado com as questões de escultura, pintura e tudo mais, mas saibam que existem também, beleza?
E rapaziada, basicamente é isso. Sobre o valor, qualquer que eu quando ler? Tudo tranquilo? Fechou? Beleza? Cara, a ideia principal do barroco é muito clara. A questão da contra-reforma, a questão da igreja contra o protestantismo, a questão da carne contra o espírito, beleza? Então, cara, se você lembrou disso, no geral, você está muito tranquilo, beleza? Muito tranquilo. Agora a gente vai fazer umas questões, a gente vai dar uma analisada mais também em poemas, poesias, sonhos, então, agora para